vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara, farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Hoje o tempo voa, se escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Boa noite! Deixa eu chamar a galera aqui e hoje vai ser sobre a jornada do herói. Eu vou convidar o pessoal, quem quiser participar conosco. Hoje a gente está com uma live curta, mas uma mensagem muito, muito grande. E aí a gente vai então convidar a turma para poder participar e poder também interagir, falar com a gente. Quem tiver dúvidas, perguntas, pode perguntar, viu, galera? Hoje a live é curta, né? Musical, como está sendo sempre, porque eu estou em casa, então assim, quando eu estou no meu ambiente assim, de cursos, normalmente eu sou mais palestrante, mas aqui em casa eu me permito também ser um pouquinho músico, né? Ali naquela minha fase mais jovem, das bandas, do rock e tudo mais, né? Hoje eu vou falar um pouquinho da minha história, aproveitar o tema da jornada do herói e contar também um pouquinho da minha trajetória. Estou acabando de enviar os convites, se alguém já chegou, já seja bem-vindo e a gente já vai começar. Aí, a Dayara, seja bem-vinda, Dayara. Então eu vou aguardar a galera, tocando aqui um pouquinho. Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Seja bem-vindo, grande Júlio Magalhães, que fez a live comigo ontem. Nádia Siqueira, seja bem-vinda, Nádia. A Nelis também parece que tá aí. Deixa eu ver aqui a galera, quem tá e quem não tá. Beleza. A Sônia, seja bem-vinda, Sônia. Tempão que eu não te vejo aí nos cursos. Que bom que você tá aí, pelo menos conosco aí na live. Tô cantando Tempos Modernos do Lulu Santos, hein? Lulu Santos. Ó, essa aqui vai legal, essa parte, ó. Eu quero crer no amor, numa boa, e isso vale pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Convidei o pessoal para essa live, uma live curta de 30 minutos, para a gente falar sobre a jornada do herói. Tem aqui vários livros que você está vendo aqui atrás, aqui perto comigo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa ferramenta de trabalho, que ela serve tanto para nos ajudar pessoalmente quanto profissionalmente.
né? A jornada do herói é uma ferramenta, vamos dizer assim, é um mapa, né? Como se fosse um mapa que é contado desde os tempos antigos, né? Antigamente, né? Desde as tribos, né? No mundo inteiro, foi constatado que todas as histórias, seja na África, na Índia, no Japão, em todas as tribos antigas e sem internet nenhuma, as histórias tinham os mesmos elementos. E quem descobriu isso foi um historiador na década de 50, no século passado, século 20, da qual eu nasci, fiz parte, né? Faço parte do século 20, o Joseph Campbell. E ele escreveu um livro chamado Herói de Mil Faces, que em 1955, mais ou menos, fez um tremendo sucesso, que falava sobre os mitos, e lá ele contou sobre a jornada do herói. Tempos depois, alguns 20, 30 anos depois, Christopher, meu xará, Vogler, escreveu A Jornada do Escritor, que vem a ser tirado desse livro do Joseph Campbell, em que aqui ele especifica sobre a jornada do herói e resume em 12 passos. O Joseph Campbell lá escreveu em 17 passos, o Christopher Vogler escreve em 12 passos, e a jornada do herói, só para você entender, é um escopo, né? Como se fosse um esqueleto, uma estrutura onde você conta a história da vida de alguém, mas não de uma maneira assim qualquer, do fracasso ao sucesso. A história é mais ou menos assim. É a história que a gente vê em todos os filmes, seja desde as histórias antigas como Alice no País das Maravilhas, Mágico de Oz, até as mais modernas como Matrix, e essas novas aí, Harry Potter. Sempre tem uma pessoa, um protagonista, que é uma pessoa que está aí vivendo a vida dela, uma vida comum, uma vida qualquer, e aí essa pessoa ela acaba recebendo um chamado. Esse chamado pode ser um chamado, um problema para ela, um problema a respeito dos outros, né, de alguém próximo a ela, algo que desestabiliza o normal. Tá dando para entender mais ou menos como é que é essa história da jornada? É tipo a pandemia. A pandemia tirou a gente do normal, tirou a gente do convencional, tirou a gente da rotina. Isso na jornada do herói é considerado como um chamado para a aventura. Então a jornada do herói, ela consta de 3 partes: início, meio e fim, como toda história. E você deve estar se perguntando, por que eu preciso aprender isso? Eu não vou ser escritor de livros ou de cinema, porque essa história da jornada do herói é a história da nossa vida. Toda vida é uma jornada. A nossa vida como um todo é uma jornada. E muito mais que isso, né? Toda pessoa tem um herói dentro de si, né? O arquétipo do herói, né? A gente diz assim, arquétipo quer dizer, quer dizer antigo, vem de arqueologia, né? E tipo, né? Arquétipo, né? Quer dizer, então, um tipo mais antigo, ou tipo original. Todos nós temos um arquétipo, né? Vamos dizer assim, um tipo original dentro de nós, da nossa melhor versão. E isso nós podemos chamar de a nossa parte herói ou heroína, né? Todos nós temos um herói, uma heroína dentro de nós, uma melhor versão. Temos também um vilão, uma pior versão. E aí cabe uma história muito legal de um avô contando para o neto, né? Que, olha, falando, um avô índio, né? Falando para o neto: olha, meu filho, dentro de nós existem 2 lobos. E um lobo é um lobo ruim e o outro é o lobo bom. E eles ficam brigando dentro da gente até ver qual que vence. E aí o neto perguntou: e qual que é o que vence, avô? Qual que vai vencer, o lobo bom ou o lobo mau? Ele falou assim: o que você alimentar mais. Então essa pandemia é um chamado para a aventura e um chamado para nós nos tornarmos aí a nossa melhor versão, os heróis da nossa própria história. Só que nós também podemos nos tornar vilões, tá? Não tem um determinismo nisso aí. Tem um chamado. E é isso que a jornada do herói quer dizer, né? Quer dizer que você sai da sua zona de conforto, da sua rotina, do seu dia a dia e começa a empreender.
Tá entendendo como é que é moderno também essa jornada do herói para nós? É para toda pessoa que é chamada a empreender, que é chamada a construir um sonho, que é chamada a construir algo melhor para si e para os outros também. A jornada do herói não é só sobre a gente, passa pela gente, mas é sobre como mudar as pessoas, é sobre como mudar o mundo e, principalmente, é sobre como mudar a gente mesmo. Sim, claro, porque a gente se modifica muito, a gente se transforma. E aí eu lembrei de uma música antiga, como eu sou antigo também, né? Eu sou das antigas, de uma banda da década de 80 chamada Ego Trip. Ontem eu estava falando em gente antiga, eu estava com o Júlio Magalhães também, e ele me pediu essa música numa outra live, e eu acabei lembrando dela, e catei a letra aqui na internet. Então eu vou ver se eu apresento essa música para você. Ela começa assim: há um lugar místico em mim, algo assim bem escondido, um planeta inexplorado, um horizonte perdido. É sobre jornada, né? Me embrenhei na mata virgem, como um bom nativo zumbi. Ele pega os pontos da história, né? A letra é legal. Mergulhei no oceano, como já que custou partir, explorador de experiência, marinheiro de primeira viagem. Muitos de nós somos, né? Embarquei de peito aberto e o que eu tinha era só coragem. Coragem pra encarar, frente a frente eu comigo. Como se encara então um exército inimigo. Coragem pra encarar, frente a frente eu no espelho. Como se encara um exército e se nega o conselho. Aqui no final eu não entendi muito bem a parte da letra, mas essa história do conselho é legal na jornada do herói. A gente está falando sobre a jornada do herói. Deixa eu fixar aqui, tema jornada do herói. Tema jornada do herói. Jornada do herói é o tema de hoje. A gente está falando sobre a jornada do herói. E eu quero passar para você os passos da jornada do herói. Então, tá aí fixado. Ei, Sheila! Tudo bem? E aí, então, a jornada do herói é isso, é uma jornada de encontro com você mesmo. É por isso que tem 7 anos atrás que eu comecei a dar o curso da jornada do herói. Todo mês de agosto, eu vou te contar também por que é o mês de agosto, tá? Tem 2 motivos. Primeiro, Sheila é sua amiga, Dayara. Seja bem-vinda, Sheila. Então, em primeiro lugar, tudo bem, Sheila? Que ótimo! Hoje a gente está falando então sobre a jornada do herói, em cima de vários livros, né? Esse aqui, A Jornada do Escritor, em cima desse livro aqui, né? O Herói, em cima desse aqui que é o Caminho do Guerreiro Pacífico, que é fantástico, tá certo, esse livro, e a continuação dele, né? Que é a Jornada Sagrada do Guerreiro Pacífico, né? Todas as jornadas são sagradas, né? E todas as vidas são uma aventura. A gente começou a nossa jornada, né, quando a gente era bebê. A gente veio a esse mundo, a gente nasceu, e quando a gente chegou aqui, a gente era inocente, né? E aos poucos, né, a gente foi crescendo, e isso a gente chama da fase da orfandade. Não porque a gente fica sem um pai ou sem a mãe,
mas é porque a gente aos poucos vai se desprendendo dele, né? Vai para a escola, vai vivendo outras coisas na vida, né? E vai se tornando um tanto independente, né? Alguns de nós se tornam pessoas comuns, vivendo uma vida comum. Alguns de nós passam a ajudar os outros dentro dessa vida comum. Mas é justamente quando essa vida comum se desestabiliza, como é o caso dessa pandemia, é que nós somos chamados para a jornada do herói. A jornada do herói, então, ela consta de 12 passos. Eu vou colocar lá no meu feed daqui a pouco os 12 passos da jornada do herói, tudo para você acompanhar direitinho. Vai ter um resumo para você lá no meu feed, então segue a gente aí, continua com a gente. E eu vou explicar a jornada do herói em 3 partes agora para você, tá certo? A primeira parte, ela consta de 4 passos, que é justamente o mundo onde a pessoa vive. Ele acontece no nosso mundo normal, no nosso dia a dia. Então a gente está lá na nossa vidinha e tudo, até que acontece o chamado. O que é o chamado? O chamado é alguma coisa que desestabiliza o nosso mundo normal, alguma coisa que nos tira da zona de conforto, que nos faz sair aí da nossa caixinha, da nossa bolha, né, do nosso mundinho, e isso é o que a gente chama de chamado. Muitas vezes pode ser um problema, por exemplo, eu já tive vários e vários chamados, né, desde a minha infância, adolescência. Bom, na adolescência houve a separação dos meus pais, né, e depois disso, né, diante disso, né, eu tive um período aí de desestabilização como um bom adolescente, rebelde, né, até que eu recebi um chamado para tocar numa banda, só que era uma banda gospel católica, né? Alguém conhece aquela canção nova e tudo? Então, foi na época que aquela canção nova estava começando a fazer mais um sucessozinho. Conheci lá um seminarista lá chamado Fábio de Mello, que hoje é um padre feio, horroroso. E, quer dizer, ali eu recebi um chamado. E alguns podem chamar um chamado de Deus, um chamado de Cristo também, mas um chamado para uma jornada. E ali eu iniciei uma jornada que eu comecei tocando violão. Depois de tocar violão eu comecei a falar com pessoas. Hoje mais cedo eu estava na Rádio Prêmio falando sobre a minha jornada do herói também. Apareceu lá o Luiz Cláudio, que é um amigo meu, é o dono do Colégio Nota 10, e foi o meu, vamos dizer assim, o meu Morfeu, né? Igual no filme do Matrix, o Neo, aquele cara lá, tem o negão lá, o Morfeu, que chama ele, né, para a jornada, né? Então a gente tem sempre um mentor, alguém que chama a gente. Esse é um dos 4 passos da primeira parte da jornada. Então o chamado é um momento em que você se desestabiliza e recebe, vamos dizer assim, um convite para entrar numa situação desconhecida, num mundo desconhecido. Como todos nós, a humanidade toda, foi chamada para entrar nessa jornada através da pandemia. Então a pandemia foi, vamos dizer assim, um chamado. E aí então a gente sempre tem aquela insegurança, que é a terceira parte, a recusa do chamado. Peraí, eu não quero isso não, né? A gente sempre nega o desconhecido e o novo. Muito mais pela nossa própria insegurança de conseguir ou não dar conta daquilo, né? Só que aí vem a figura do mentor. O mentor é aquela pessoa que, ou aquela coisa, ou aquele livro, aquele momento, né, que motiva você a ir para frente. É uma figura de sabedoria. É uma pessoa que muitas vezes pode representar uma pessoa de sabedoria. Eu mesmo já fui um Morfeu de várias pessoas para o chamado delas no mundo profissional, no mundo do empreendedorismo. Então as pessoas são chamadas para a jornada do herói na sua vida profissional, na sua vida pessoal também, nos seus relacionamentos, né? Cada troca, cada mudança aí no relacionamento, diz que todo relacionamento passa por uma mudança de 7 em 7 anos, e é fato que o ser humano muda de 7 em 7 anos também. Então tudo isso tem a ver com a jornada do herói. E depois, quando o herói fica motivado para a jornada, então ele vai para a segunda parte da jornada, que é a parte
da própria jornada, onde ele está no chamado mundo desconhecido, que é, vamos dizer assim, uma situação nova, uma situação em que ele não está acostumado e que ele não tem muita experiência. Bom, aí ele passa por um período de adaptação, de treinamento, um período que ele vai aprendendo todas as coisas ao longo do caminho. Você já deve ter visto isso em muitos filmes, e você já deve ter visto isso na sua vida, né? Os adolescentes passam isso na faculdade, né? Nós, de uma maneira geral, passamos isso quando a gente faz uma mudança de carreira. A maioria de nós gosta de fazer a transição de carreira entre os 30 e 35 anos, né? Então, esse período pode ser um período aí de um novo chamado da jornada. Eu, por exemplo, depois que eu me casei, né? Eu me casei em 1999, né? Novinho, né? E aí o que aconteceu? Eu fiquei 10 anos casado, mas em 2009 eu acabei me separando. E como eu disse para você, eu já estava no meio religioso. Primeiro como músico, depois como palestrante, né, que lá é chamado também de pregador, no meio católico carismático. Em 2009, quando houve essa separação, esse divórcio, desestabilizou meu mundo, né? Porque as regras desse mundo religioso, então, que eu vivia, né, não eram muito amigáveis dentro da matéria de separação. Eu sou solteiro, até pela igreja, eu consegui a nulidade matrimonial. Isso é papo para outra história, mas enfim, só para que você saiba, pela igreja eu sou solteiro. E então eu consegui aí, ou melhor, fui chamado novamente a uma nova jornada. Consegui então um novo chamado em 2009. E aí foi onde eu entrei no mundo da PNL, no mundo do coach. Eu já conhecia de livros, eu já tinha uma biblioteca tipo essa aqui, só que era mais de coisas religiosas. Ainda fica uma parte religiosa numa das estantes da biblioteca, mas aí eu fui chamado para essa aventura mais no mundo da programação da linguística. Conheci o coach, fiz minha primeira formação em 2011, 2012 mais ou menos, e me formei aí em PNL, né? Entrei em PNL em 2013, lá pelo INAP. Né? Fiz outros cursos de PNL também, aqui de fora, em outros lugares. Fiz curso de treinadores lá em São Paulo com o professor Massaro Rogata. Fiz curso também de leader trainer com o Tadashi Kadamoto. Fui buscando vários mestres, vários professores aí, meio que a jornada aí de você se preparar para o herói. Essa é a fase 2, essa é a fase do treinamento, né? E seja bem-vinda, tudo bem, Gi? A Gi entrou aí, muita gente, né? Seja bem-vinda, Rafaela, também. Estou falando sobre a jornada do herói, né? A turma que está acompanhando aí, né? Pode esperar que depois eu vou colocar lá no meu feed lá o resumo do que eu estou falando aqui com você. Eu estou quase acabando, tá? Porque mais 15 minutinhos eu fecho a live aqui, no máximo. Então 10 minutinhos, 15 minutinhos. Então a jornada do herói, a parte 2, é a parte em que a pessoa inicia a jornada dela. Mas tem uma coisa que eu não falei do início da jornada do herói, né? Então a primeira parte, a pessoa está no mundo comum, recebe o chamado. A princípio ela recusa, mas tem uma motivação do mentor. Segunda parte, ela atravessa o que a gente chama de limiar, mas aí aparece uma figura chamada guardião. É a pessoa que está no mundo antigo e questiona você para essa empreitada, empreender essa coisa nova. Nem sempre aqueles que vão questionar você sobre as coisas novas que você quer fazer, sobre as coisas novas que você quer empreender. E é igual o Alice no País das Maravilhas, o gato, né, pergunta para ela, onde é que você vai? Fala com a Alice assim, né, aquele sorrisão assim. E a Alice fala assim, olha, eu não sei. Ele falou assim, então qualquer lugar serve para vocês. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Ficou uma frase assim, muito famosa, essa frase aí do Alice no País das Maravilhas. E é justamente isso, né? O herói precisa saber para onde ele vai. Até na Bíblia nós temos aí dezenas e dezenas e dezenas de jornadas do herói, desde a jornada do Adão e Eva até a jornada que representa toda a humanidade, que vai do Gênesis ao Apocalipse, até a jornada de Abraão, que sai da terra dele, a jornada de Moisés pelo deserto, a jornada do Cristo, que sai do Pai e depois volta para o Pai e passa essa jornada, esse período da jornada todo aqui,
nesse mundo, né? Não só ensinando, mas também aprendendo a ser humano, porque é uma das coisas mais legais que a gente vê na Bíblia, é esse lado humano, né? Até lembrando do meu colega feio, o Fábio de Mello, ele canta, né? Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolhestes e tomaste pela mão, eu não sei mais a letra, mas vou trazer na próxima então, fica tranquilo. Mas ele canta, sou humano demais para entender, né? Essa humanidade, né, é muito legal também na jornada do Cristo, na jornada de Jesus, a jornada de Buda, falando até de outras religiões, a jornada de Maomé, aproveitando que agita aí, né? Então, os grandes líderes espirituais, os grandes empreendedores, Steve Jobs, Bill Gates, você vai olhar a vida de todos, é uma jornada. E a sua também é uma jornada. Você e toda a humanidade, todos nós estamos sendo chamados em 2020 para uma jornada. Para aquelas pessoas que são preguiçosas, esse é o pior ano da vida delas. Para aquelas pessoas que têm uma visão empreendedora de jornada do herói, que é essa que eu estou passando para você agora, vai olhar para trás, vai olhar aí para 2020 e vai falar assim, ali começou tudo. E não ali terminou tudo. Ali começou tudo. Até a mensagem do Cristo, né? Pegando aí carona, né? Já que eu passei uma jornada desde 1995 e esse ano faz 25 anos, né? Que eu comecei essa jornada cristã e ainda sou cristão católico, né? Então, assim, ali onde na cruz as pessoas viram Cristo morrer e falou assim, ali acaba tudo, para nós cristãos a gente pensa, ali começou tudo. E da mesma maneira, 2020, onde muitos falam assim, aqui acabou os meus sonhos, aqui acabou a minha esperança, aqui começou os seus sonhos, começou a sua esperança, porque a desestabilização é a chamada para a jornada do herói, né? E aí o terceiro ato é quando a gente passa pela prova. A prova é como se fosse toda a parte do treinamento que a jornada nos oferece, nos proporciona, e que a gente é provado no final, meio que... Bom, agora com vamos supor que a pandemia, tem um ponto na pandemia que seja o ponto da prova, o ponto que encerra ali a pandemia, vai ser o nosso momento de prova, o nosso momento em que a gente prova, né, para nós mesmos e também para a vida, que saímos melhor ou pior de alguma coisa, né? E logo depois vem a chamada recompensa. Aí o herói tem que voltar para o mundo real, né? Tem que voltar para a vida normal dele. Mas o que acontece? E ele volta sempre com alguma coisa, né? Nos filmes, né? Volta com uma coisa sagrada, uma flor, um elixir, um remédio para curar não sei quem que está lá na aldeia, né? Essas histórias assim. Mas nós voltamos com algo muito, muito mais valioso, que é o autoconhecimento. Aliás, o herói percebe na volta, né? E ele tem aquele momento ahá de ressurreição, aquele momento que ele entende que não era sobre aquela coisa ali que ele estava buscando na jornada, que era o grande objetivo, e sim sobre a transformação dele como pessoa, dele como ser humano. Então ele sai da jornada um e volta outro. Ele ainda é o mesmo, mas ele é o mesmo, porém diferente. Você, né, tem que ser você mesmo, mas não sempre o mesmo. Né? Seja a sua melhor versão, seja sempre a sua melhor versão. Essa é a grande mensagem da jornada do herói. Os 12 passos eu vou colocar depois na feed, tá? E quero que você, então, participe do nosso curso Jornada do Herói, que vai acontecer sábado. Se você tiver interesse nesse curso da Jornada do Herói, estiver vendo esse vídeo, ainda dá tempo, vai ser dia 22, de 14 às 17 horas. Manda um inbox para mim, manda para mim um direct, para você participar, tá? Eu vou fazer uma coisa muitíssimo especial. Quem assistir essa live e compartilhar essa live, né, vai então poder fazer a Jornada do Herói sem custo algum. Ela tem um custo, mas se você fizer isso, me mostrar, olha, compartilhei, Cristiano, compartilhei no meu stories, compartilhei na minha live,
no meu IGTV, eu vou colocar você lá no curso, que vai ser sábado, dia 22, agora, das 14 às 17 horas. Lá eu vou falar de autoconhecimento, vou falar do Enneagrama, que eu já falo bastante aqui em várias lives. Vou falar das 12 passos da jornada do herói e vou falar como você pode encaixar a sua vida pessoal e profissional nessa ferramenta da jornada do herói. Vai ser muito interessante. Então, esse é o convite e essa é a mensagem dessa live de hoje para você, né? Então, multiplica ela, compartilha ela, né, para outras pessoas. E como eu prometi, é uma live curta de 30 minutos, está dando 30 minutos agora. Termino com uma música. Se você tiver alguma dúvida, se tiver perguntas, coloca aí nos comentários e eu vou responder você com todo prazer. Então, eu quero terminar com Tempos Modernos, a música que eu estava tocando aí no início, né? Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima do muro, de hipocrisia que insiste nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Eu acredito que você tenha todo o potencial para ser a sua melhor versão, para ser o seu herói, ser a sua heroína da sua vida. Nunca desperdice isso em você, o seu potencial para ser a sua melhor versão. Lembra da história dos dois lobos que eu contei no início? Tem duas partes em você, o herói e o vilão brigam dentro de nós, né? A luz e a sombra brigam dentro de nós, né? E a história é matar a sombra? Não, a história é fazer as pazes com a sombra, né? O Peter Pan fugia da própria sombra, né? O Superman brigava com uma versão bizarra dele, né? O Homem-Aranha, na história do Homem-Aranha, ele fez as pazes com o seu lado mais sombrio, e é isso que a gente precisa fazer as pazes. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: se você vê um exército inimigo forte para você, né, dê um jeito de encontrar com ele no meio do caminho e negociar, fazer as pazes com ele. Fazer as pazes com você mesmo é o grande ápice da jornada do herói. É enfrentar o dragão, e isso tem a ver com você morrer para você mesmo e renascer como uma pessoa nova, renascer como um herói, como uma heroína, sair dessa vidinha mais ou menos, essa vidinha meio de loser, fracasso. E você não é um fracassado, você não é um fracassado. Você só precisa atender ao chamado da tua jornada do herói. E é isso, essa mensagem que eu deixo final para você, né? Coragem para encarar, frente a frente eu comigo, como se fosse então um exército inimigo. Tenha coragem de encarar você. Autoconhecimento é a chave que vai mudar o seu mundo, é a chave que vai te dar o sucesso. Sucesso não é fama, sucesso não é riqueza, sucesso não são posses, né? As pessoas confundem fama com sucesso, riqueza com sucesso. Sucesso é você ter um propósito na sua vida, sucesso é você despertar os seus potenciais. E sucesso é você fazer com o seu propósito e o seu potencial a diferença para outras pessoas nesse mundo. Fiquem com Deus e espero você na jornada do herói, se Deus quiser, sábado agora, dia 22, de 14 às 17. Divulga essa live, divulga esse convite para todos aí que você quer que participe, quer que esteja lá, e você mesmo vai ser um deles que também estará lá. Até a próxima, e termino aqui cantando: hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que voa, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir.
Valeu, gente. Obrigado. E deixa eu ver a turma aqui, que se tem alguém perguntando alguma coisa. Show de bola. Espero vocês sábado agora na Jornada do Herói. Valeu.